Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você está nos escutando, começa o Em Guerra Podcast. Tudo sobre a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que lutou na Segunda Guerra Mundial. E conosco, dois pesquisadores, os irmãos Mota, Danilo e Daniel. Danilo, graduando de História da Universidade Federal Fluminense, em Campos do Goytacazes, norte do estado do Rio de Janeiro. E também no nosso querido estado, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no campus São Gonçalo, Daniel Mota. Hoje vamos conversar sobre a origem deles. Não a história, e sim a metodologia de pesquisa que eles fazem em busca de veteranos para registrar as suas histórias. Danilo, Daniel, bom dia e boa tarde, boa noite para quem estiver nos escutando a qualquer momento do dia. Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora que você está ouvindo. Obrigado ao Renan pela participação. E é isso aí, vamos em frente. Eu falei e não me apresentei, né? Sou Renan Rebelo, jornalista, e fui convidado pelos irmãos Mota a mediar esse debate, onde as estrelas são eles, principalmente as memórias dos veteranos que guerrearam na Segunda Guerra Mundial, que esse ano, se eu não me engano, faz 75 anos do seu fim, correto? Correto. Isso aí, então, gente. Prazer. Daniel aqui falando. Vamos falar um pouquinho aí do nosso trabalho, que o Renan muito bem conhece, poder passar aí para vocês uma noção do que a gente faz. E é isso, em busca da memória dos veteranos da Segunda Guerra Mundial e da FEB. Então vamos começar do zero. Quando vocês começaram, como vamos pesquisar e qual foi o primeiro veterano que vocês encontraram? Pode falar, Daniel. Bom, por volta de 2013, 2014, eu já na escola ouvi falar sobre o assunto da FEB e fui atrás de vídeos no YouTube. Atualmente, né, eu digo assim, dos anos 2000 para cá, as informações são muitas, né, nas redes sociais, enfim, nas redes. Então eu fui atrás, procurei. Como eu moro em São Gonçalo, e o Danilo também, nesse momento morava, a gente começou, e a gente tem uma ligação muito forte com a cidade, de procurar saber a história da cidade, enfim. Eu junto com ele, a gente procurando, eu acabei encontrando um filho de um veterano numa publicação, que é o senhor Oswaldo Mendes, numa página relacionada à história de São Gonçalo, e eu fui entrar em contato com esse senhor, que é o Oswaldo Mendes, e descobri que o pai dele ainda estava vivo, e era um veterano da Segunda Guerra Mundial, que o nome também era Oswaldo Mendes. Ele integrou a artilharia da FEB, enfim. Depois ele lutou durante a ditadura pelo Partido Comunista do Brasil, enfim. Um grande lutador, um homem que participou da fundação da Associação dos Ex-Combatentes de São Gonçalo, enfim. Aí eu descobri primeiro, ele foi o primeiro ex-combatente que a gente descobriu. Não tivemos acesso a ele diretamente porque ele já estava debilitado e após um ano ele veio a falecer. Então, foi uma coisa que marcou duplamente, né? A gente conseguiu conhecer aquela euforia toda, enfim, falando com o filho dele, conseguimos fotos e, infelizmente, a gente não pôde falar com ele porque ele faleceu, enfim. Esse foi o primeiro, né? Aí o Danilo, se quiser complementar, pode complementar. A gente continua buscando e outras fontes, livros. Apareceu um livro do João Baroni, por exemplo. E como foi chegar ao Oswaldo veterano e também como foi o contato com outros veteranos? Por quê? Eu pergunto isso. A Segunda Guerra Mundial foi traumática, né? Para quem foi, certo? Então, como é convencê-los a contar essa história? Nem sempre o veterano está disposto a contar. Como é a abordagem de vocês? Então, eu vou só voltar um pouco à pergunta anterior para também falar um pouco sobre a minha
relação com o tema, né? Então, a gente cresceu em São Gonçalo e sempre passou pela Praça dos Ex-Combatentes, e foi algo que à primeira vista passou direto, né? Por um longo tempo, como para muitas pessoas, creio eu, né? E a Segunda Guerra Mundial um evento que cativa muita gente ao passar dos anos, e com a gente não foi diferente. A gente sempre foi fã de Segunda Guerra, e durante o ensino médio, a gente teve contato com a participação do Brasil na Segunda Guerra. E até de uma maneira pejorativa, como muito acontece. E após isso, como o Daniel já complementou, a gente foi começando a ter um contato e se aprofundando com o tema, e se interessando. E agora já na segunda pergunta, então, como você mesmo disse, Renan, foi uma experiência traumática muito grande para qualquer combatente de qualquer parte do mundo que tenha participado de um evento como esse, né? Então, no nosso caso, a gente já chega num momento que os veteranos já estão com uma idade avançada, a partir dos 90 anos. Então, eles já sofreram um processo sei lá, eles voltaram da guerra com no máximo 25 anos, 26 anos, por aí. Então, mais de 40 anos, já com o processo de aceitação, de conversar ou de guardar o sentimento do que aconteceu. Então, a gente tem que ter um certo cuidado ao abordar a família ou abordar o veterano. A gente tenta, que a gente vai falar mais para frente sobre a metodologia, a gente tenta sempre chegar com cuidado para não assustar, né? Não chegar já entrando no assunto, então tentar criar um laço de amizade para depois a gente entrar no assunto e até que a gente teve bons contatos, a gente não passou por situações muito apertadas nesse quesito. E como é ganhar confiança? Como vocês abordam, né? Quem deve estar nos escutando, tá? Como eu quero pesquisar também, como eu posso chegar, como eu posso falar com a família, né? Às vezes, primeiro a triagem é o filho ou o neto, né? Antes de chegar ao veterano. Como chegar? O que vocês costumam falar, fazer para ganhar essa confiança? Bom, essa é uma ótima pergunta. Nós já cometemos erros, claro, como qualquer pessoa, né? E já aconteceram 2 casos. Existem 2 situações, na verdade. Ou você encontra direto o veterano, que pode ser em eventos, 7 de setembro, ou você chegar na associação de repente, você pode encontrá-lo. Aí é o caminho contrário. Mas não quer dizer que seja mais fácil. Costuma ser, mas pode ser que não. E o outro caminho é você encontrar um parente, e que também pode ser difícil, enfim, não dá para dizer qual é mais fácil ou difícil, enfim. Porque às vezes o parente não sabe, não dá a devida importância, não sabe direito as informações, então ele não te, vamos dizer assim, ele não te leva tão a sério, talvez, e por a gente ser novo, eu e o Danilo, nós temos 23 anos agora, a gente começou, a gente tinha 20, vamos supor. Então as pessoas às vezes não te levam a sério também por você ser novo e estar se interessando por isso, ou existem casos que as pessoas acham que você está querendo, sei lá, se aproveitar ou dar um cunho político àquilo, que não é a intenção no princípio. Ou seja, então, vamos lá, existem 2 tipos. Se você quer, quem estiver ouvindo, tiver a oportunidade de conhecer um veterano, né, agora já com uma certa experiência que eu e o Danilo temos, que a gente já foi barrado, digamos assim, né? Barrado no baile, a gente não conseguiu ter acesso ao veterano por afobamento. Vamos lá, então, fazer uma cartilha. Não seja afobado, né? Não tenha pressa, né? Apesar de... Tenha pressa em procurar. Mas quando você acha, não tenha pressa. Porque o ritmo é diferente, você tem que chegar devagar, enfim, mostrar qual é a sua real intenção. Porque nós vivemos num mundo muito diferente do que eles viveram na década de 40, na década de 50. Ele era um jovem o veterano era um jovem na década de 40 e, enfim, o mundo era outro.
Então, você tem que mostrar a sua real intenção, tanto para o veterano quanto para a família. Nesse sentido, a família pode entender melhor e fazer uma conversa, fazer a ponte, digamos assim, com o veterano, e aí a comunicação flui. Mas quando você tem o acesso direto ao veterano, é mais difícil, porque é um choque ali, né, de dois mundos diferentes, né? Então você tem que conversar. Eu vivi muito isso, né, com um veterano aqui de São Gonçalo, o seu Nelson, que está com 100 anos. Ele foi o segundo que a gente conheceu. Então, e com ele eu convivo com ele diretamente, sem a família, que é na associação. Então, é nesse sentido. Acho que o Danilo vai falar aí um pouquinho. Então, o Daniel falou sobre essa questão de não se afobar, de não ter pressa. Porque quando a gente soube da morte, do falecimento do Oswaldo Mendes, que teria sido o primeiro que a gente teria contato efetivamente, rolou uma certa frustração. A gente pensar, pô, será que vai ter mais algum? Será que a gente vai conhecer outro? Então a gente ficou meio cabisbaixo com isso também. E em relação a essa questão do choque de culturas, de idade, da gente estar conversando com um veterano, a gente usa sempre o futebol como uma arma também para conversa. A gente vai e puxa um assunto de futebol que atravessa gerações, né? Pra gente criar um certo laço. Qual é o seu time? Não sei o quê. A gente sempre é zoado por ser vascaíno, na maioria das vezes. Então, o futebol é uma boa ponte pra gente estreitar os laços, né? E tem funcionado. E puxando sardinha para minha brasa, que eu sou flamenguista, né? Aqui estou como minoria, que isso é raro acontecer com flamenguista. Eu acredito que a maioria dos veteranos sejam flamenguistas. Aproveitando esse gancho, gostaria que você falasse sobre quantos veteranos que vocês mapearam até agora estão vivos, né? E também um percentual de familiares, ou seja, o veterano já falecido que vocês tiveram contato com o seu material através da família, como foi o caso da família Mahatsky, né? E vocês podem fazer vocês têm esse levantamento, né, produtor, também se vocês falassem da fonte que vocês usam para fazer o quantitativo final. Como material de pesquisa, né? Fala. Não, eu só quero ressaltar aqui aos nossos ouvintes que isso não é por causa do novo coronavírus, da pandemia, nós não estamos gravando o podcast oficialmente. Nós estamos gravando remotamente através da plataforma Zoom. Então, continua, Daniel. Isso aí, muito importante o lembrete. Vamos lá. Atualmente, né, nós do Em Guerra, da produtora Em Guerra, estamos fazendo um censo da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. Como esse ano se completam 75 anos, a gente teve essa ideia junto com o Daniel Matarroc, que é do Pátria Filmes, e em parceria com o Grupo Verde Oliva, que é um grupo de reencenação histórica, enfim, que nós participamos. E, claro, com a ajuda de muitas pessoas Brasil afora, das associações que estão espalhadas pelo Brasil, nós estamos fazendo um levantamento acerca do número aproximado, né? Porque a gente nunca vai conseguir alcançar o Brasil inteiro, mas enfim, com a ajuda da internet a gente está tendo essa facilidade até. Então, no momento nós temos 106 veteranos da Força Expedicionária Brasileira, não veteranos da Segunda Guerra que ficaram aqui, por exemplo, no Brasil. A gente está focando, fazendo esse recorte dos expedicionários que foram para a Itália, efetivamente. Então, 106 e 21% desses veteranos moram no Rio de Janeiro. A pesquisa ela tem como norte, né, a cidade onde o veterano vive atualmente, para a gente saber a localização. Então, 21,6% reside, né, no estado do Rio de Janeiro. E
essa pesquisa a gente está fazendo no intuito de poder, através dela, da localização dos veteranos, a gente poder entrar em contato, enfim, fazer o monitoramento deles. E você tinha falado sobre as famílias, né? O número de famílias, né? A gente pode chegar num número assim de umas 20 famílias, às vezes até um pouco mais, mas diretamente podemos colocar umas 20, que a gente já conseguiu recolher algum material, um relato até um álbum de fotos, por exemplo. E a família Marrasque foi também uma das principais aí, primeiras que a gente conseguiu, devido à proximidade, né, aqui da cidade de São Gonçalo, e pela representatividade dele, né, do senhor Antônio Marrasque, que é falecido, mas que é muito falado e ele está na memória dos expedicionários daqui da cidade. Então, voltando, e como vocês conseguem descobrir? Vocês precisam de nomes. Qual o acesso, né, de vocês para essa fonte dos nomes, para que, então, no Em Guerra, vocês façam esse censo? Qual é a fonte oficial dos nomes, da listagem de quem foi, quando foi, se voltou ou se não voltou? E também conte um pouquinho para os nossos ouvintes a história do Marrasque, né? De uma forma breve. Então, o processo de seleção desses nomes a gente tem divulgado amplamente no Facebook, através da página da produtora, através do Grupo Verde Oliva e também do Daniel Matarroque. E após aí as mensagens são direcionadas ao Daniel com o nome, a gente está tentando ter um panorama geral desse veterano, então a gente pede a cidade, a unidade onde ele serviu, o máximo de informações possíveis quanto ao veterano para a gente estar podendo checar junto à listagem que existe, inclusive um site que se chama Banco de Dados da FEB, que tem uma listagem lá disponível, que ela não está 100% completa. Já houve casos, inclusive, da gente encontrar veteranos que não estão na lista e a gente conseguiu comprovar de outras maneiras que ele foi à Itália. Então, tem que ter um certo cuidado com a lista, tem alguns dados incorretos, mas, no geral, é uma ótima fonte de consulta. Então, os familiares ou pessoas próximas enviam mensagens com os nomes e as informações e a gente tenta checar. Ou com um diploma de campanha, ou alguma coisa da medalha de campanha que foi recebida. A gente tenta fazer por eliminação ou pelo conjunto de informações, né? As associações como que tem na Praça dos Ex-Combatentes, em São Gonçalo, aqui na região metropolitana do nosso querido estado do Rio, não tem nenhum arquivo ou associação na capital, no Rio. Como é o arquivo dessas associações? Como são, né? Então, essa questão é bem complicada de a gente estar tentando fazer um levantamento de veteranos, né? O Exército não tem esse levantamento por completo, as próprias associações não têm, e isso não digo nem que seja uma culpa dessas instituições, né? Muitos veteranos, na época da fundação, logo após a guerra, ou a partir da década de 60, entre a década de 40, 50 e 60, já começou um movimento de associação. Então, e muitos veteranos optaram por não se associarem. Então, isso é um processo complicado. Nem sempre as associações vão ter o quantitativo correto ou a presença de veteranos. Então, voltando e falando sobre os arquivos, então, a de São Gonçalo, a Associação de São Gonçalo, tem um acervo documental que o Daniel até teve mais contato, inclusive, que ele está fazendo uma pesquisa focada mais em São Gonçalo. Tem o documento que o veterano dava como entrada para certificar de que ele era um veterano de guerra. Então, existem diversas formas de se comprovar isso. E a do Rio também tem um certo
uma certa documentação interessante, tem uma biblioteca legal. A de São Gonçalo também tem alguns livros interessantes. E é mais ou menos por aí. O Daniel pode complementar mais um pouco. Bom, voltando um pouquinho sobre o Marrasque, né? A família Marrasque imigrou para o Brasil da Itália, né? E consequentemente, coincidentemente, né? O Marrasque teve que voltar para solo italiano e libertar a, a terra natal, né, da sua família. Então, o Marrasque, eles imigraram para São Gonçalo e aqui viveram, né? O Marrasque precisou voltar, o seu Antônio Marrasque precisou voltar para a Itália e voltou com vida ao Brasil. Enfim, agora, voltando ao assunto propriamente dito dos arquivos, primeiro eu vou fazer uma explicação acerca das associações. Em 1945 mesmo, foi fundada a Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, na Rua do Lavradio, na cidade do Rio de Janeiro. E, após um período assim de problemas e disputas com os veteranos que foram efetivamente da FEB e os veteranos que ficaram aqui no Brasil, na costa, na Marinha, enfim, havia uma disputa ali. Então, os veteranos da FEB ficaram em menor número, então eles perdiam votações, enfim. Esse foi um dos motivos. Aí os veteranos da FEB tiveram a ideia de fundar uma outra associação, só para eles. Aí foi fundada a ANVFEB, a Associação Nacional dos Veteranos da FEB. Tiveram outros nomes antes, mas esse foi o que ficou, enfim. E essa associação, as duas existem até hoje, né? E elas podem ser diferenciadas por boinas verdes ou boinas azuis. Boinas azuis são os veteranos da FEB e boinas verdes são os outros. Enfim, lembrando também que a ANVFEB também aceitava os membros do primeiro grupo de aviação de caça, o Sentacuba. Então, essa associação fica localizada no Rio de Janeiro, na Rua das Marrecas, e atualmente ela consta de uma boa organização, né, digamos assim, não que a outra não, eu digo boa no sentido até físico, de um prédio bem organizado, bem construído, ou seja, tem uma estrutura melhor e há uma biblioteca grande, com grandes números, um acervo fotográfico muito grande. Então, as associações estão nesse patamar, digamos assim. Tem um museu, né? A Casa da FEB é um museu, né? Então, tem armamentos da época, equipamentos trazidos pelos veteranos da Itália. Então, é um espaço muito bacana, mas que sofre dos seus problemas, como todas as outras. Isso pode ser um assunto mais para frente da nossa conversa. Mas é basicamente isso. O acervo é de fácil acesso, falando geralmente, pelo menos aqui no estado do Rio, você consegue acessar. E ele, em alguns casos, está bem organizado e outros não. Isso é uma pauta ótima para os outros episódios aqui do nosso podcast Em Guerra. Aproveitando essa oportunidade, esse gancho que você me deu, divulguem, por favor, o contato de quem quer acessar, entrar em contato com vocês. Olha, conheço alguém que é veterano da Segunda Guerra Mundial, foi veterano, ou sou familiar de algum veterano, como entro em contato com vocês? E, para quem está nos escutando, quer conhecer o trabalho da produtora Em Guerra, o que essa pessoa tem que fazer? Então, eu acho que o caminho mais fácil sempre são as redes sociais atualmente. Então, procurar Produtora em Guerra no Facebook e também no Instagram. Então, lá pode ser o contato, ou por e-mail também, em guerraproducões, sem o cedilha, @gmail.com. Então é isso.
Então, está aqui o recado dado. Ainda sobre metodologia, nós falamos sobre como abordar um veterano, certo? Agora, como abordar um familiar que o veterano, infelizmente, já é falecido, né? É uma memória dolorosa da pessoa que teve um ente querido que faleceu e também pode ter casos do próprio familiar fazer um romance da história, né? Eu já tive experiência no jornalismo esportivo pesquisando sobre ex-jogadores ou familiares de ex-jogadores de futebol, outros atletas, que sempre colocam os feitos do seu familiar como épico, né? A gente sabe que as coisas não aconteceram bem daquele sentido. Como vocês fazem essa triagem, né, que é importante, de separar o que é romance, o que é factual, o que pode ter acontecido, porque a verdade a gente nunca vai saber. Esse é o ponto, né? Até porque uma pessoa pode ter uma visão que a outra tem, então existem várias verdades. E também tem um caso de ser um assunto complicado, às vezes, para um neto que era muito apegado ao avô que morreu. Então, como chegar e conversar com essas famílias, né? E convencê-las, né? Em mostrar o material que o veterano que faleceu deixou. Sobre essa questão de chegar aos familiares, como eu e o Daniel estamos sempre próximos a esse meio, tanto pelas redes sociais, tanto quanto em eventos, os familiares, geralmente, na maioria, pelo menos pela minha experiência, foram sempre tem orgulho, sentem orgulho do familiar que foi à guerra e participou. Então, é quase sempre tranquilo de chegar nesse pessoal, porque sempre eles se postam na internet, em grupos que a gente participa de Facebook, principalmente, sempre está divulgando, e até pouco tempo o Daniel teve contato, foi procurado por um filho de um veterano do 11RI de Minas Gerais, com um diário que recém-publicado, inclusive enviou exemplares para a gente. Agradecer aqui ao veterano Horaci, já é falecido. Então, existem muitos diários ainda que não foram publicados. Então, a família guarda, na maioria das vezes, o material e mostra com orgulho. Então, nessa questão, ainda bem, né? E fica mais tranquilo da gente chegar. Fala, Daniel. Complementando sobre o lance do romance, dessa romantização, existem os casos, né? E no caso do familiar que morreu, você precisa chegar sempre. Às vezes é preciso você também entrar um pouco. Você entra na conversa da pessoa. Você precisa entender qual é a relação dela com essa pessoa que faleceu, e você entender, entrar no diálogo dela, né? Para você poder se aproximar tanto da pessoa quanto dessa memória dela, né, para a família, como ela é representada para a família. E a partir disso, a gente tenta ajudar de alguma forma, contribuir com informações. Não é uma relação só de extração, né? Porque muitas das vezes o veterano, como a gente já falou aqui, o veterano chega com traumas de guerra. Então, muitas das vezes ele não fala, por exemplo, com a filha dele dos horrores da guerra, não fala para o neto de como foi triste, como foi desolador viver aquele momento. Né? A gente, às vezes, os filmes de Hollywood mostram muito a glória, mas, às vezes, não é mostrado, não é falado as mazelas da guerra. Então, esses veteranos chegaram no Brasil e foram viver a vida deles com toda a dificuldade e com a taxação de doidos de guerra, com neurose, enfim. Então, eles mesmos não falavam, na sua maioria, para os seus parentes. Então, eles têm poucas informações, às vezes, e a gente faz isso diariamente. Se propõe a ajudar a dar informações. Às vezes, o escalão que o combatente embarcou
Às vezes a gente consegue identificar fotos que o veterano está presente, que a gente encontrou com outra pessoa de outro estado, isso aconteceu recentemente. Então, a gente tenta sempre contribuir, colaborar para criar um laço, uma relação de troca, entendeu? O veterano, a família tem o material e a gente chega para ajudar e ajudar a conservar, como a família do veterano pode guardar esse material, que já são 75 anos aí guardados, e é por aí. Falando um pouco também essa questão da memória e a gente como enquanto estudante de história, então a gente tem que se ater os métodos da pesquisa também. Então isso é uma que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre as entrevistas também com os veteranos. Então já dá um pouco. A gente tem que analisar bem o discurso, né? O nosso papel é esse. A gente tem que estar ligado nos processos da história, né? Então a gente não está afim de chegar num final ou numa verdade. A gente está analisando aquela pessoa, a história daquela pessoa, a trajetória e além disso o processo por trás daquilo, né? Então acho que o nosso papel, além disso que o Daniel falou, de colaborar com a família, então é tentar analisar esses fatos. Agora, chegando aqui à parte final do nosso programa, passou rápido esse podcast, esse primeiro episódio, piloto, que certamente irá ao ar. O que vocês querem fazer com essa pesquisa toda de vocês, né? Vocês precisam publicar isso, né? Vocês não podem guardar o conhecimento, né? Tem que ser um conhecimento coletivo. Eu sei que, evidentemente, o trabalho de conclusão de curso, tanto do Daniel quanto do Danilo, terá como tema algo da Segunda Guerra Mundial. Então, quais são, agora fora o TCC de vocês, quais são os projetos da produtora em guerra atualmente? Quais são os projetos? O que vocês querem fazer com esses dados que vocês têm até o momento? Sobre a questão da faculdade do TCC, da minha parte, acho que do Daniel também não é diferente, com certeza será sobre a FEB. Eu não defini ainda meu tema, o recorte, né? Mas com certeza será da FEB. E quanto aos projetos da produtora, a gente teve uma outra experiência que a gente fez uma HQ em conjunto com um amigo nosso, o Antônio. E como a gente não é desenhista, né? A gente se debruçou na história, então na graduação. Então surgiu a demanda da gente criar conteúdos. Então tivemos a ideia de criar a produtora em guerra e com ela a gente produzir material. E foi o que você falou, trazer a público o material. Então a ideia da produtora é exatamente essa. Então a gente também tem um site, que lá tem um blog, que tem alguns artigos já publicados, de acesso a todos. E projetos em andamento. Nós temos um livro que será lançado para o final de ano ou para o início do ano que vem. Um documentário a longo prazo, porque para a gente está complicado no momento. E eu acho que e agora o podcast, né? Também que a gente está inaugurando aqui, que é o mais novo projeto do Em Guerra. Vai lá, Daniel. A nossa ideia, né, com esses projetos é justamente como você falou, Renato, publicizar esse conhecimento e, através desses documentos, dessas fontes iconográficas, documentais, orais, que são as entrevistas com veteranos, as fotos dos arquivos e dos acervos pessoais e objetos como um capacete, uma medalha, enfim, artefatos que eles trouxeram da guerra ou que são frutos dessa história da Força Expedicionária, a gente produzir um material, um estudo, uma pesquisa acerca dessas informações, desses materiais, dessas fotos e dessas entrevistas. Então,
a nossa trajetória aí, a gente traçando já um futuro, a continuação do nosso trabalho é a produção de materiais visando o estudo e o entendimento desse processo que foi a Força Expedicionária Brasileira, desde a sua criação até a sua desmobilização. Sei que é um recorte muito grande, né, mas eu estou dizendo assim, no macro, na ideia macro, é essa. Né? Mas claro que você trata de um artigo, às vezes um dia, um tema, um nicho, como a gente já havia conversado. Então, o nosso trabalho é nesse sentido, produzir material sobre a Força Expedicionária Brasileira, tendo como fonte os veteranos, suas fotos, seus documentos, suas histórias, vamos dizer assim. Entendi. Então, chegamos aqui ao final do programa. Peço para que repitam o contato de vocês, porque certamente alguém vai escutar esse podcast, vai querer trocar uma ideia sobre isso. Muitos estudantes de história, de geografia, biologia, assim, não importa, porque a Segunda Guerra Mundial é um tema relevante a pessoas de quaisquer profissões, né? Então, repitam o contato e também, se possível, falem um pouquinho sobre o documentário que vocês estão bolando. Qual o tema? Só falar o tema, né? Para a gente não alongar muito. E fora isso, considerações finais. Agradecer aí ao Renan pela participação e convidar vocês novamente a curtir a nossa página lá no Facebook, seguir no Instagram, Produtora em Guerra. E lá vocês vão ter acesso ao nosso blog, ao nosso site e futuramente ao YouTube também, que a gente vai estar preparando algumas coisas para disponibilizar no YouTube. E sobre o documentário, a gente coletou 5 entrevistas com veteranos de áreas diferentes e com histórias diferentes, obviamente. Então, a gente está ainda num processo de decisão que esse documentário vai levar, para qual rumo, mas com certeza é alguma coisa ligada a veteranos, a associações, ao que vai ficar dos veteranos para o posterior, né, para o futuro. Então, acho que a pegada maior, por enquanto, é essa. O documentário vai conter entrevistas que nós fizemos com os veteranos nos últimos anos. Alguns já faleceram, outros estão vivos, mas é como o Danilo falou, nesse sentido, sobre a memória dos veteranos da FEB, né, atualmente, e como será depois que eles já não estiverem mais aqui. Então, é nesse sentido, agradecer ao nosso grande amigo Renan Rebelo, jornalista, é um dos caras que apostam na gente aí, acredita na nossa ideia e fez esse papel hoje aqui como ele sempre faz bem. Enfim, agradecer a todo mundo que nos auxilia aí, porque nós estamos em formação, isso é bom frisar, né? Principalmente aí ao César Campiani, que é um grande pesquisador do tema e nos auxilia. Então é isso, agradecer a todo mundo. Como o Danilo falou, só procurar a gente pela Produtora em Guerra e nos nossos perfis também pessoais. Enfim, é isso, agradecer a todo mundo. Valeu. Vale falar também, ressaltar aqui o apoio também dos professores das faculdades, que nós somos graduandos. Então, a UF Campus, eu tenho professores que me ajudam bastante, a Marcinha, o Cristiano, estão sempre apoiando aí, entre outros, se eu vou esquecer algum, sempre, normal, né? Mas agradecer em si e a faculdade também, que aceita esse tema. Então, muita gente deve pensar que a gente é proibido de falar de exército, de FEB dentro da faculdade federal ou estadual. Isso não é verdade. Então é isso aí. Quem tiver a fim de pesquisar, a FEB é um prato cheio e comparado a outros assuntos tem pouca produção. Então, vamos embora. Eu que agradeço aí o convite, a confiança de mediar esse bate-papo. Espero estar presente nos próximos e contribuir
por esse material que será histórico, será postado no Facebook, YouTube, nas plataformas digitais como Spotify. E vale lembrar, fazendo um adendo na fala do Danilo, que quem lutou na Segunda Guerra Mundial não necessariamente era de direita ou era de esquerda, eram várias pessoas, né? Tinha apolíticos, comunistas, de direita, eram várias pessoas que foram. E o objetivo do projeto do Em Guerra é contar essas histórias que não estão nos livros de história. E a partir dessa frase, eu me despeço de vocês e, como diriam os russos, das vidania, ou seja, tchau!